Carro cai a 6 metros de altura e motorista sai ileso na capital. Cruzeiro empata com Botafogo no Maracanã e vê Inter e Fluminense diminuírem a vantagem no topo da tabela do Brasileirão. Com 2 gols contra do Atlético Paranaense, Galo vence no Independência. Substituído no jogo, o atacante Jô não se reapresenta e é cortado da viagem do time a Santa Catarina. E na Série B, a América faz o dever de casa e fica a 2 pontos da liderança. Agora, no Notícias de Minas. Boa noite. A polícia apresentou hoje 3 homens suspeitos de roubos a estudantes perto da PUC de Contagem. Com as prisões, os investigadores esperam que outras vítimas reconheçam o trio. Richard Lucas Pinheiro dos Santos, de 18 anos, Luiz Felipe da Silva, de 20 e Wagner Vinícius Pires Santana, de 22, agiam sempre da mesma forma, abordando as vítimas perto da universidade, que fica no bairro 5, depois das 10 da noite. Ainda de acordo com a polícia, pelo menos mais 4 pessoas já foram alvo dos suspeitos e outras podem aparecer com a prisão deles. As vítimas relataram que o trio agia com violência, mas os jovens alegam que usavam a réplica de uma arma de fogo. Os suspeitos serão indiciados por roubo, uso de arma e associação criminosa. Eles vinham em veículos, chegavam aqui, os 3 abordavam. Até então, todas as vítimas falam que eles estavam armados. Só que nas declarações que eles prestaram aqui, eles falam que eram simulacros e muitas vezes apenas simulando que estavam armados. 3 homens morreram em um acidente grave perto do quilômetro 511 da BR-146 em Poços de Caldas, no sul de Minas, na manhã de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão seguia em direção a Varginha e transportava placas de madeira, quando caiu em um barranco de cerca de 30 metros e capotou várias vezes. O trânsito no local não chegou a ser interditado. Peritos da Polícia Civil estiveram na rodovia e vão investigar as causas do acidente. Quem passou pelo Buritis, na região oeste da capital, hoje cedo, se assustou com um acidente que mais parecia cena de cinema. Um carro caiu do 3º andar de um prédio, na avenida mais movimentada do bairro. A motorista não quis gravar a entrevista, mas contou que manobrava o veículo na garagem, quando o acelerador travou. A jovem disse que tentou frear, mas não conseguiu parar o carro que avançou a mureta do estacionamento e despencou de uma altura de cerca de 6 metros. Por sorte, ninguém passava pelo local na hora da queda. Imagens do circuito de segurança de uma loja, que fica embaixo do prédio, registraram o momento em que o carro despencou. Apesar dos estragos, a motorista foi retirada do carro apenas com ferimentos leves. O cara tem o costume de testar a moto aqui do lado. Então, com barulho de aceleração, pensei que ia estar testando moto. Aí, na hora que eu olhei para trás, o carro já estava despencando lá de cima. Ela tentou parar, que o freio de mão estava puxado, entendeu? Tiramos eu e o Eduardo. Como é que ela está? Ah, em estado de choque, né? A polícia investiga as causas de um incêndio que destruiu um ônibus de turismo em Ubá, na Zona da Mata. O fogo começou na madrugada de domingo. O veículo estava estacionado na rua, enquanto o motorista descansava em um alojamento em frente. Ele acordou com barulho e, logo que saiu, viu fogo alto e muita fumaça. Os bombeiros levaram cerca de 10 minutos para conter as chamas. Ninguém ficou ferido. O laudo pericial deve sair em 30 dias. Em Varginha, no sul do estado, uma vaca caiu dentro de uma piscina de 1,5 metro de profundidade. Os bombeiros foram chamados na manhã de ontem para fazer a retirada do animal. Os moradores do sítio escutaram um barulho e, quando foram até o quintal, se depararam com a cena. A retirada da vaca, que não é dos donos do imóvel, demorou cerca de 1h30. Sem ferimentos, ela foi liberada no próprio condomínio onde fica a casa. A seguir, morre em Belo Horizonte uma das atrizes mais importantes da história do teatro mineiro. Cremado agora à tarde o corpo da atriz mineira Neuza Rocha, que morreu ontem aos 80 anos. Ela estava internada há alguns dias em Belo Horizonte, depois de sofrer um infarto.
Neuza Rocha participou da inauguração do Teatro Marília, na capital, atuando na peça Vestido de Noiva, em 1963. A atriz viveu em Paris, onde continuou sua carreira teatral. Era professora de teatro na capital e terapeuta. Em maio do ano passado, Neuza foi entrevistada pela Rede TV. Na época, ela participava do lançamento do filme Família, do diretor mineiro Guilherme Reis. A atriz deu vida à personagem central do longa. Neuza era viúva e não tinha filhos. O clima seco predomina amanhã em grande parte do estado, com alerta para baixa umidade relativa do ar. Apenas no sul e zona da mata pode chover em pontos isolados. Em Formiga, no centro-oeste, céu claro a parcialmente nublado, com mínima prevista de 12 e máxima de 29 graus. Céu parcialmente encoberto em Caratinga, no Rio Doce, mínima de 13 graus. Terça-feira de sol e céu com poucas nuvens em João Pinheiro, no noroeste, máxima de 31 graus. Em Belo Horizonte, o sol predomina, apesar da formação de nuvens, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Daqui a pouco, os gols do fim de semana dos times mineiros, nas séries A e B do Brasileirão. Futebol, com a ajuda do rival que fez 2 gols contra, o Atlético venceu de virada o Xará Paranaense ontem à noite no Independência. No segundo tempo, o técnico Levir Coupe foi chamado de burro pela torcida. O Galo começou pressionando no Horto. Maxwell tentou primeiro, mas o goleiro Santos fez boa defesa. Jô também arriscou. A equipe paranaense arriscou pela primeira vez com chute de Douglas Coutinho pela lateral. E a melhor chance para o Galo veio aos 27 minutos na boa jogada de Diego Tardelli. A bola sobrou para Maxwell, que mandou uma bomba no travessão. No contra-ataque, Marcelo arriscou, mas Vitor fez bela defesa. Cobrança de falta na entrada da área e Guilherme viu a bola passar raspando a trave. E aos 34 minutos, Marcos Rocha bateu lateral dentro da área e Leonardo Silva completou de cabeça, fazendo 1-0 para o Galo. Douglas Coutinho fez bela jogada individual e assustou a equipe mineira em chute na entrada da área. A bola foi para fora. O segundo do Galo quase saiu em jogada de Guilherme para Jô, que chutou, mas a bola parou no goleiro Santos. O segundo tempo começou mais uma vez com o Galo buscando ampliar o placar. Mas foi o Xará Paranaense quem balançou a rede com um chute forte de Marcos Guilherme de fora da área. Tudo igual no Horto. A equipe do Galo pareceu ter sentido o gol de empate e não conseguia chegar ao gol do Furacão. A torcida começou a ficar impaciente. O lateral esquerdo, Emerson Conceição, tocava na bola e era vaiado. Levir Coupe tirou Guilherme e Jô para a entrada de Luan e Dátulo. As mudanças irritaram a torcida, que acabou xingando o treinador. Mas, com as alterações, o Galo retomou o domínio da partida e contou com a sorte para chegar à virada. Luan cruzou para a área e Léo Pereira tentou tirar, mas acabou marcando contra. Galo 2-1. Já no finzinho, pressão do Galo na área. David tentou desviar o chute de Maxwell e acabou encobrindo o goleiro Santos. Final, Galo 3, Atlético Paranaense 1. O time jogou redondinho, muito bem. Acho que foi a melhor apresentação nossa aqui no Independência, comigo pelo menos. E só a bola não entrava. Acertamos 2 bolas na trave, as chances ótimas, bem criadas, o jogador jogando bem, tudo certinho. Aí vem o segundo tempo e a pressão emocional, a pressão psicológica. É a 4ª vez que eu estou aqui no Atlético e fui chamado de burro em todas as vezes, né? E que eu passei. Então a pressão, assim, ela é meio irracional, né? Mas eu posso entender. Porque o cara, ele está vendo o jogo de uma maneira, não gosta de um jogador, gosta de outro. Sabe, isso é uma coisa que sobra para o técnico, né? O técnico tem que decidir. Então, eu assumo as responsabilidades pela escalação do time.
O Galo volta a campo na quarta-feira à noite contra a Chapecoense, em Santa Catarina, em partida adiada por causa da final da Recopa. O atacante Jô não se reapresentou com o restante do grupo, não apareceu no treinamento de hoje de manhã e acabou cortado pelo técnico Levir Coupe da viagem. Segundo a assessoria de imprensa do Atlético, Jô está incomunicável. O atacante não atendeu telefonemas nem avisou o clube do motivo da ausência. A diretoria ainda aguarda explicações do atleta. E o Cruzeiro empatou por 1-1 contra o Botafogo, mas manteve a liderança do Brasileirão. A diferença agora para o vice-líder, Fluminense, é de 4 pontos. Em meio a uma crise que parece não ter fim, o Botafogo recebeu o líder Cruzeiro e o torcedor que compareceu ao Maracanã mostrou que está fechado com os jogadores, mas não com a diretoria. Dentro de campo, o Bota começou assustando nessa falta do Edilson, que deu maior trabalho para o goleiro Fábio. Mas na cabeçada do mesmo Edilson, Fábio escorregou e não conseguiu chegar nela. 1-0 para o Botafogo. O empate do líder veio no cruzamento do Everton Ribeiro, que o Dedé escorou e o Léo completou para a rede. Tudo igual no Maracanã. Apesar das críticas e da situação financeira do clube, o Emerson e o Jefferson mostraram que isso não vai interferir no desempenho do time em campo. O Wagner Mancini fez questão de ressaltar o comprometimento dos jogadores diante da situação delicada do clube. Todos aqueles que estão dentro do vestiário hoje saem daqui do Maracanã hoje fortalecidos, um fôlego maior em termos de a gente ter que esperar uma situação melhor, não só na parte administrativa, financeira, mas num conjunto de coisas. E no final das contas, o empate parece ter agradado os dois lados. Os números são bons, a reação foi boa, a gente lamenta porque viemos aqui para tentar ganhar o jogo, como o Cruzeiro sempre tem feito. E não deu, mas acho que ficou de bom tamanho. Fora de casa, teremos esse Botafogo lá no Mineirão depois também, né? Quando existe uma matemática num campeonato de pontos corridos difícil como esse, quando você está jogando com um grande clube, um clássico, você ou ganha os 6 pontos ou tenta ganhar os 4, né? Que é o que a gente vai tentar lá no Mineirão. Pela Série B, o América marcou no finzinho e conquistou os 3 pontos contra o ABC dentro de casa. O Coelho se manteve na segunda posição e se aproximou do líder Ceará, que só ficou no empate com Boa, em Fortaleza. A diferença agora é de apenas 2 pontos. No Presidente Vargas, o Ceará saiu na frente com Magno Alves aos 22 minutos do primeiro tempo. O Boa Esporte empatou 6 minutos depois com Fernando Caranga. 3 minutos depois, Tomás virou o jogo para a equipe de Varginha. Mas, no fim da partida, Gil empatou para os donos da casa, fechando o placar em 2-2. O América recebeu o ABC do Rio Grande do Norte e manteve o 100% de aproveitamento no Independência. O jogo foi transmitido para todo o país pela Rede TV. 6.000 torcedores foram apoiar o time. Mas o Coelho teve dificuldade de se impor em campo e viu o adversário trabalhar melhor a posse de bola. Aos 22, Obina levou perigo ao gol do ABC nesta cabeçada. Leandro Guerreiro deu ótimo lançamento para Mancini. O meia chutou e quase contou com desvio da defesa para abrir o placar. O ABC respondeu aos 33. Rodrigo Silva fez o cruzamento e Lúcio Flávio se antecipou, mas a bola foi para fora. No fim do primeiro tempo, Tchô tentou marcar de fora da área, mas a bola foi para fora. No segundo tempo, o Coelho se organizou, pressionou mais e tentou abrir o marcador. Aos 9, Mancini recebeu lindo passe de Tchô, tentou encobrir Juvan, mas a bola foi para fora. O ABC não se intimidou e criou algumas chances de gol. Somália recebeu o lançamento e bateu de canhota, mas a bola saiu. Aos 35, Michel cruzou para Daniel Amora, que sozinho cabeceou para fora. Na última jogada, aos 48 minutos, o América chegou ao gol da partida. Cobrança de lateral dentro da área. Obina ajeitou para André Giroto, chutar sem chances para Gilvan. Festa no Horto. América vice-líder 1, ABC 10º colocado 0. No final veio o coroamento, né, de um trabalho que está sendo feito com muita dedicação, com muita seriedade, participação de todos, funcionários, torcedores, compareceram aí hoje, né,
mais uma vez, a gente agradece. Lógico, nem sempre vamos ter a paciência no tempo total do jogo. No finalzinho ali o pessoal ficou nervoso, como você mesmo citou, sofrido. Mas a Série B, ela é assim. É a ilusão de quem achar que vai passar por ela sem jogos como o de hoje. Então, por tudo isso, tá de parabéns aí os jogadores, está de parabéns o americano que hoje veio na Independência, que empurrou seu time e que viu seu time se manter na vice-liderança do campeonato. O Notícias de Minas termina aqui. Os destaques do Brasil e do mundo às 10h20 no Rede TV News. Para você, uma ótima noite e até amanhã.